Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso aqui da Polícia Penal do Estado do Piauí. Iremos trabalhar a disciplina de Direito Constitucional, certo? Iremos resolver aí 10 questões sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, certo? Tão conhecido aqui, ó, artigo 5º, certo? Tema este aqui mais cobrado dentro da disciplina de Direito Constitucional, beleza? Então, iremos trabalhar aí 10 questões focando na banca no CEP, que é a banca aí que está organizando o concurso da PP Piauí, beleza? Então, quero convidar aqui você, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, você que já vem nos seguindo aí, deixa o feedback, certo? Deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram e qualquer dúvida também pode deixar aí nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, beleza? Quero deixar aqui também à disposição de vocês, ó, o nosso combo para a Polícia Penal do Piauí. Nosso combo é composto pelo Vadimeco e o caderno com 1000 questões, certo? O nosso Vadimeco aborda toda a parte de leis, certo? Todas as leis aí atualizadas e compiladas conforme o edital vigente, certo? Vocês vão ter acesso aí a diversas súmulas, mnemônicos aí, macetes de concurso, certo? Espaço para anotação, material está excelente. Você também vai ter à sua disposição um caderno, ó, com 1000 questões, focando na Polícia Penal do Piauí, abordando todas as disciplinas, de língua portuguesa até a parte de legislação estadual, certo? O material está disponível aí no link da descrição, você pode clicar aí no link da descrição e ter acesso já lá no site e recebe diretamente esse material no e-mail dos senhores, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aí também nos comentários que a gente vai sanando a dúvida de todos vocês, certo? Então, sem mais conversas, vamos iniciar aqui nossas questões, focando aí no artigo 5º, parte aí de Direito Constitucional, para a Polícia Penal do Piauí. Então vamos lá, a questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. O caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 reza: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assim, marque a alternativa que contempla corretamente os direitos fundamentais assegurado pela Constituição. Então vamos lá. Letra A diz o seguinte, ó. O homem ainda continua sendo o chefe da sociedade conjugal. Entretanto, a mulher tem o direito de administrar o seu próprio patrimônio. Pessoal, a alternativa aqui é errada, certo? A alternativa aqui é errada com relação aos direitos fundamentais da nossa Constituição Federal, certo? Em respeito aí ao princípio da igualdade e isonomia, a Constituição Federal ela assegura aos homens e às mulheres a igualdade de condições em direitos e obrigações, beleza? Então, alternativa A está incorreta, certo? Então, todos são iguais aí perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, certo? Então, por esse motivo, a alternativa A está incorreta. Letra B diz o seguinte, ó. Sem nenhuma exceção, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Também a alternativa incorreta, certo? Existe sim aqui as exceções previstas lá na nossa Constituição Federal, certo? Você tem o direito sim, certo? Sua crença religiosa, exercer sua crença religiosa, ter sua convicção filosófica ou política. Porém, é vedada a utilização, certo, de tal justificativa para o não cumprimento de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, você tem sim o direito, certo, de exercer sua crença religiosa, porém existem as exceções. Você não pode usar de tal direito para o não cumprimento de obrigação legal estipulada aí a todos, certo? Imposta aí a todos. Então, a alternativa B também está incorreta. A letra C diz o seguinte: a liberdade de associação para fins lícitos ocorre mediante autorização negativa do poder público vedada de caráter paramilitar, certo? Então, de acordo aí com o nosso artigo 5º da Constituição Federal, é assegurado sim o direito pleno à liberdade de associação, certo? Então esse direito aí é pleno, desde que visando fins lícitos, sendo vedado aí a qualquer associação de caráter paramilitar, beleza? Então a alternativa C também está incorreta. Letra D diz o seguinte, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perfeito, senhores. Alternativa aqui correta. Nossa letra D, conforme aí o nosso artigo 5º, inciso, ó, 13, beleza? Conforme o artigo 5º, inciso 13, certo? Aí é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, beleza? Então, gabarito nossa questão número 1, ó, letra D. E por fim, a letra E diz o seguinte, ó, a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas
depende de autorização do poder público. Senhores, além de determinar que a criação de associações e conforme a lei de cooperativas independe, certo? Elas independem de autorização, certo? Ela estabelece a vedação a qualquer tipo de interferência estatal em seu funcionamento, certo? Então aqui, a alternativa E também está incorreta. Gabarito nossa questão número 1, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 2, ó. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com base neste enunciado e no texto constitucional, marque a única alternativa correta. Então vamos lá, senhores, marcar aqui nossa alternativa correta. A letra A diz o seguinte, ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, podendo ocorrer censura ou licença. Senhores, alternativa incorreta, certo? Faz parte aí dos mandamentos fundamentais da Constituição Federal, a liberdade quanto à manifestação vinculada à atividade intelectual, artística, científica e comunicação. Agora, independentemente, certo, de censura ou licença. Então, aqui, alternativa incorreta em dizer que podem ocorrer a censura ou a licença, certo? Então, letra B, vamos lá. Letra B diz o seguinte, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, beleza. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, perfeito, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. E aí, senhores, perfeito, nossa alternativa aqui, letra B, conforme nosso inciso 11 do artigo 5º da nossa Constituição Federal, beleza? Então aí, Ctrl+C e Ctrl+V, que está previsto lá no inciso 11 da nossa Constituição Federal, certo? Então a casa, sim, é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento de quem, ó? Do morador, certo? Não confundam, certo? Morador com proprietário. Algumas questões gostam de colocar aqui, substituir a palavra morador por proprietário. Então, não caiam aí nessa pegadinha. Então, é sem consentimento do morador. Salvo em flagrante delito, desastre, prestar socorro durante o dia, por determinação aí judicial. Também aí não é por determinação policial ou quem quer que seja. Lembre sempre que essa entrada aqui durante o dia é por determinação judicial, certo? Então, perfeito aqui. Letra B, já encontramos a nossa alternativa correta, é o gabarito da nossa questão número 2. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Letra C diz o seguinte, ó, é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, ó, no primeiro caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei complementar estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pessoal, chamo a atenção a vocês aqui nessa alternativa C. Fiquem atentos, às vezes vocês fazem a leitura rápida e acaba caindo na pegadinha. Vejam só aqui, ó. Salvo no primeiro caso. Então, a alternativa aqui está incorreta, certo? Não é aí salvo no primeiro caso, sim? Então, salvo lá no último caso, que é o quê? É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, dos dados das comunicações telefônicas. Então, aqui, ó, comunicações telefônicas, que vai se encaixar aqui no sentido de, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei complementar estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E não aqui o sigilo de correspondências, certo? Como disse aqui no primeiro caso, certo? E a letra C aí, ela está errada por esse motivo, beleza? Nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 12, ela vai dizer o seguinte, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ó, salvo no último caso. Quem é o último caso aí? Comunicações telefônicas, certo? Então, vocês leem aí às vezes rápido e acaba caindo aí nessa pegadinha, beleza? Então, vamos lá para a nossa alternativa letra D, ó. Letra D diz o seguinte, a lei complementar estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos e dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição. Também aqui está
errada, certo? Nossa Constituição Federal determina que deverá ser estabelecido por lei o procedimento para desapropriação, certo? E não aqui lei complementar, beleza? Então, vamos ver aqui o erro da alternativa a prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de detenção, negativo, senhores, certo? A prática de racismo aí está sujeita à pena de reclusão e não aqui de detenção. Nos termos da lei, a lei considerará crimes inafiançáveis, suscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitados, se omitirem, certo? Então, a alternativa aí está correta, certo? Pois a prática do racismo é tipificada como crime inafiançável, imprescritível, estando sujeito à pena de reclusão, beleza? Então, gabarito nossa questão número 2, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. A respeito dos direitos e garantias individuais, assinala a alternativa aí correta conforme a Constituição Federal de 1988. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Senhores, aí perfeito, de cara já gabarito nossa questão número 3, ó. Letra A, aqui conforme o inciso 13 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, letra A aqui perfeito, já gabarito nossa questão número 3, certo? Vamos ver aqui nossas próximas alternativas. A letra B diz o seguinte, ó, é livre a manifestação do pensamento, podendo em algumas situações permitir o anonimato. Negativo, certo? É expressamente aqui vedado o anonimato. Certo? Expressamente aqui vedado o anonimato, certo? Então é livre sim a manifestação do pensamento, sendo vedado aí o anonimato. A letra C diz o seguinte, ó, são todos assegurados, dependendo do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Pessoal, negativo, certo? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, certo? E não aqui dependendo do pagamento de taxa, sim, independentemente do pagamento de taxa, esse direito aí de petição aos poderes públicos, beleza? Então, letra C também incorreta. A letra D, ó, a prática do racismo constitui crime afiançável e prescritível, sujeitos à pena de reclusão nos termos da lei, negativo, certo? O crime de racismo ele é um crime inafiançável e imprescritível, certo? E não aí afiançável e prescritível como a alternativa trouxe, beleza? E por fim, letra E diz o seguinte, ó, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, dependendo de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, não sendo exigido o prévio aviso à autoridade. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Pois, ó, não depende de autorização, certo? Também como aqui, ó, deve-se sim, sendo apenas exigido, certo? Sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente, certo? Então, ela depende de autorização, certo? Dependendo aí apenas o prévio aviso à autoridade competente, certo? Então, gabarito nossa questão número 3, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal, marca a alternativa correta, certo? Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte, ó, é plena liberdade de associações para fins lícitos, permitida de caráter paramilitar, nos casos previstos em lei federal. Senhores, negativo, certo? É sim plena liberdade de associação para fins lícitos, porém é vedado, certo? Vedado a de caráter paramilitar. Já mais que batido aqui esse assunto, certo? Então não caio aqui nessa pegadinha. Vedado é de caráter militar nos casos previstos em lei, certo? Não aqui lei federal. Letra B diz o seguinte, ó, a criação de associações na forma da lei e de cooperativas dependem de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Senhores, dois erros aqui nessa alternativa, certo? Criação de associação na forma da lei e de cooperativas, elas independem de autorização, como também aqui é vedada a interferência estatal, certo? Vedada a interferência estatal em seu funcionamento, certo? Beleza? Então, por esse motivo também, a alternativa B está incorreta. A letra C diz o seguinte, ó,
As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigidos em ambos os casos o trânsito em julgado. E aí, senhores? Pessoal, negativo, certo? As associações elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, certo? Ou ter suas atividades suspensas, sim, por decisão judicial, exigidos no primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Compulsoriamente dissolvidas, certo? Desde aqui, trânsito em julgado, certo? E não aqui em ambos os casos. Apenas aqui, elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, certo? Conforme aqui o trânsito em julgado. As atividades suspensas, não. Não precisa de ter o trânsito julgado, beleza? Então, a alternativa aqui incorreta em dizer que é em ambos os casos. Letra D. Ó. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, salvo ordem judicial. Negativo, certo? Ninguém ele pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Não existe essa situação aqui de salvo ordem judicial, beleza? Então, aqui, por fim, nos resta a letra E. Logicamente, gabarito, nossa questão número 4, diz o seguinte: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Perfeito, certo? Conforme aí o inciso 21 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Beleza? Então, gabarito, nossa questão número 4, letra E. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinala aí a alternativa correta, certo? Letra A diz o seguinte, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, beleza. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Senhores, perfeito. Que de cara também já o gabarito da nossa questão número 5, ó. Letra A, certo? Então, nenhuma pena aí passará da pessoa do condenado, certo? Podendo essa obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido, certo? Então, perfeito. Letra A, gabarito, nossa questão número 5. Letra B vai dizer o seguinte, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo, perfeito. Ninguém nela podendo penetrar sem concedimento do morador, certo? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite por determinação judicial. Negativo, certo? Não aqui durante a noite, e sim durante o dia. Beleza? Letra C, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Perfeito. Sendo apenas exigida prévia autorização pela autoridade competente. Negativo. Não existe aqui essa situação de prévia autorização. É apenas aqui prévio aviso à autoridade competente, certo? Então, e não caiam nessa pegadinha, beleza? Só é exigido aí o prévio aviso. Letra D, ó. É plena liberdade de associação para fins ilícitos, vedada de caráter paramilitar. Negativo aqui, certo? É plena liberdade de associação para fins lícitos e não ilícitos. Beleza? E por fim, letra E, é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Negativo, certo? É vedado aqui o anonimato. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 5, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6, ó. Considerando o previsto na Constituição Federal sobre os direitos individuais e coletivos, assinala a alternativa correta. Letra A. A pequena propriedade rural, assim definida como um imóvel com até 10 hectares, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Senhores, a alternativa aqui está incorreta, certo? Pelo fato aqui de falar que é assim definida como imóvel com até 10 hectares. Negativo, certo? Conforme aqui nosso artigo 5º, ela vai dizer que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, certo? Então, ela é definida em lei, não aqui como um imóvel de até 10 hectares, certo? Então, alternativa aí incorreta, beleza? A letra B diz o seguinte, ó, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que lhe seja mais favorável a lei pessoal do falecido. Senhores, também a alternativa aqui incorreta, certo?
será aí sempre em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos, certo? Então, alternativa aí incorreta. A letra C diz o seguinte, ó, são a todos assegurados, desde que devidamente pagas as taxas constitucionalmente previstas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Senhores, também a alternativa aqui incorreta, certo? Pois aqui independe de pagamento de taxas, certo? E não devidamente paga essas taxas. Então, são a todos assegurados, sim, independentemente do pagamento de taxas, certo? O direito de petição aos poderes públicos. Beleza? Então, a alternativa C incorreta. E letra D diz o seguinte, ó, aos autores pertence ao direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Perfeito, certo? Perfeito aqui, gabarito nossa questão número 6, letra D, beleza? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7, ó. Considerando a disciplina constitucional dos direitos individuais e coletivos, assinala a alternativa correta. Letra A. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Senhores, perfeito, certo? Perfeito aqui, letra A, gabarito nossa questão número 7, certo? Então, gabarito nossa questão número 7, aí letra A, beleza? Vamos ver aqui nossas próximas alternativas. A letra B diz o seguinte, ó, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações, desde que seu interesse particular, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, sem ressalva. Senhores, alternativa incorreta, certo? Esse interesse aqui pode ser tanto particular, como de interesse coletivo ou geral, certo? Exige sim aqui as ressalvas, certo? Você vê que a lei lá vai falar que é interesse particular, interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Ressalvados o quê? Aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, certo? Então, erro também aqui em falar que é sem ressalvas, certo? Letra C, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, perfeito. Salvo independentemente do horário, negativo, certo? Salvo independentemente do horário, não. Salvo durante o dia, em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro por determinação judicial, beleza? Letra D, ó. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, certo? Ou por interesse social, sendo a indenização sempre paga posteriormente, certo? Negativo. Essa indenização aqui, ela é mediante justa e prévia, certo? Indenização em dinheiro, certo? E não aqui paga posteriormente. Então, alternativa também incorreta. E letra E diz o seguinte, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem de autoridade policial, negativo. Ordem de autoridade judicial, certo? Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, certo? Então aqui, ó, é judicial e não policial, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 7, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Assinala a alternativa incorreta no que diz respeito à disciplina constitucional das penas e da prisão. Então, vamos lá, ó. Fiquem atentos aqui a chave da questão, certo? A alternativa aqui, ó, incorreta, beleza? Letra A diz o seguinte, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Senhores, perfeito, certo? A alternativa aqui está correta, certo? Então, e não é a que nós estamos buscando. Lembre que nós estamos buscando aqui a alternativa incorreta, beleza? A letra B diz o seguinte, ó, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Perfeito também, que é a alternativa aqui correta conforme nossa Constituição Federal. Letra C diz o seguinte, ó, são absolutamente vedadas as penas de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento e bem como as cruéis. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Por que, senhores, alternativa incorreta? No Brasil hoje existe, sim, no ordenamento jurídico, existe sim a previsão da pena de morte. Ó.
Isso mesmo, pena de morte, certo? Então aqui não são absolutamente vedadas essas penas, certo? Então, nossa Constituição Federal ela traz lá que não haverá penas de morte, salvo em que? Caso de guerra declarada. Salvo em caso de guerra, certo? Então, é previsto sim, conforme o nosso artigo 5º da Constituição Federal, a pena de morte, certo? Em caso de guerra declaradas aí, beleza? Todas essas outras, caráter perpétuo, trabalho forçado e bandimentos, bem como as curais sim, são absolutamente aí vedadas, beleza? Então, gabarito nossa questão número 8, ó. Letra C é a questão aqui incorreta, certo? Letra D e E, perdão, diz o seguinte: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, perfeito, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado, sendo assegurados aos presos o respeito à integridade física e moral, perfeito. E letra E, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, sendo certo ainda que ninguém será levado à prisão nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Também aqui, perfeito. Alternativa letra E, certo? Então, gabarito nossa questão número 8. Letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 9. Ó. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que: letra A. Ninguém será submetido à tortura, salvo por força de decisão hierárquica superior. Negativo, senhores. Alternativa aqui incorreta, certo? Nosso artigo 5º, lá no inciso 3, ele traz expressamente que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, certo? Então, não existe aqui esse salvo por situação alguma, certo? Ninguém será submetido à tortura, perfeito? Letra B, ó. É livre a expressão da atividade intelectual, independentemente de censura ou licença. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, conforme lá o inciso 9 do nosso artigo 5º. Certo? Então, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, certo? Então, gabarito nossa questão número 9, ó, letra B. A letra C diz o seguinte: é plena liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar, certo? Negativo, é vedado é de caráter paramilitar. Letra D. A lei penal não retroagirá, salvo para condenar o réu. Muito pelo contrário, certo? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu e não condená-lo. Beleza? E por fim, letra E diz o seguinte: é possível haver crime sem lei anterior que o defina. Negativo, certo? Nosso artigo 5º traz expressamente aí que não há crime sem a lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Beleza? Então aqui não é possível haver o crime sem a lei anterior que o defina. Gabarito nossa questão número 9, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 10, finalizando aqui nossa bateria de questões. Abordando a disciplina de Direito Constitucional, especificamente o artigo 5º, para o nosso concurso da Polícia Penal do Piauí. Estamos em reta final. Ainda iremos trabalhar aí diversas outras questões aqui no nosso canal, certo? Então, já reforçando, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo aí com outros alunos para que o nosso canal possa crescer mais ainda, beleza? Então, vamos resolver aqui nossa última questão. Ela diz o seguinte, ó: considerando a Constituição Federal, assinala a afirmativa aí correta, certo? Letra A. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Negativo, senhores. Já vimos várias vezes. Inclusive, essa banca no SEB gosta muito de trazer esse inciso aqui, né? Então, é sendo vedado o anonimato. Beleza? Vedado aqui o anonimato. Certo? Letra B. Ó, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular, mas não do interesse coletivo. Negativo. Você tem tanto direito aí de receber essas informações de interesse geral ou coletivo, certo? Letra C, ó, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Senhores, perfeito, certo? Gabarito aqui, nossa questão número 10, ó, letra C. Trago aí expressamente pela nosso artigo 5º da Constituição Federal que não haverá juízo ou tribunal de exceção, beleza? Letra D, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, salvo em caso de crime hediondo. Negativo, certo? Nenhuma pena ela passará da pessoa do condenado, certo? Podendo o quê? A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, atendidos aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Beleza? Agora, quando falamos aqui a pessoa do condenado passar, porque crime hediondo, outra situação de crime negativo, certo? Então, alternativa aqui incorreta. E letra E
diz o seguinte: admite-se apenas trabalhos forçados com a finalidade de reparação de dano negativo, certo? É vedado expressamente aí as penas de trabalho forçado. Então, gabarito nossa questão número 10, letra C, finalizando aqui mais uma bateria de questões para os senhores, certo? Lembrando aqui que eu deixei o link, ó, na descrição desse vídeo do nosso combo da Polícia Penal do Piauí. Está apenas aí por R$ 59,90. Você vai poder estar adquirindo o Vadimeco com um caderno com 1000 questões para a Polícia Penal do Piauí. Material aí que vai ajudar muito vocês nessa reta final, certo? Então vocês podem estar aqui dividindo, ó, em 8 vezes apenas de R$ 8,49, beleza? Deixei o link aí na descrição. Vocês têm acesso ao nosso site e já recebem o material diretamente no e-mail dos senhores, certo? Então quero agradecer a todos vocês que chegaram até o fim. Deixa aquele like, deixem nos comentários quantas questões vocês acertaram. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também, que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, certo? Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.